Ah, se você viu a capa do vídeo de hoje, viu aí o título, deve ter feito aquela pergunta, se você não sabe do que se trata, né? Falou assim, mas o que será que é isso aí? Será que o Leandro está falando grego? Quase, vem do grego, mas essa palavra é da língua portuguesa. Vamos entender o que é eutrapelia. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him, Christ the Lord. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. O vídeo de hoje trata de um assunto que tem a ver com eutrapelia. Eu vou explicar daqui a pouco o que é. Mas antes de eu explicar o que é eutrapelia, se você ainda não sabe, primeiro eu quero pedir para você curtir este vídeo, se inscrever no canal e espalhar para os irmãos. Compartilhe este vídeo para que você possa, com muita eutrapelia, levar os seus irmãos para dentro da igreja. Como você sabe, esse é um canal, né, que trata de virtudes humanas, que trata da disciplina humana, que trata, né, da orientação da doutrina cristã. Então é lógico que eutrapelia é um nome complicado, né? Talvez muita gente nunca ouviu, mas não é nada demais, né? Eutrapelia é uma virtude que já foi tratada por São João Bosco, foi tratada por São Francisco de Sales, Santo Tomás de Aquino, até não santos, Aristóteles e Dante Alighieri trataram da virtude da eutrapelia. Se você nunca ouviu falar, calma, né? Você viu que eu coloquei como um remedinho na capa, né? Que é uma coisa que a gente precisa sempre se alimentar. Qual que é a fonte que eu peguei para falar da virtude da eutrapelia? A virtude da eutrapelia nada mais é do que a virtude do bom humor. Ela é a moderadora das diversões, né? É o bom humor, mas ela nos modera nas diversões. Ela faz com que a gente use corretamente a diversão, né? Tanto a diversão, no geral, quanto a diversão das palavras, né? Porque quando a gente trata da virtude do bom humor, a primeira coisa que as pessoas já lembram é da piada, é da zoeira, é da brincadeira um com o outro, ou então da brincadeira consigo mesmo. Então o que ela vai fazer? Ela vai moderar, né? Ela vai trabalhar isso dentro de nós. E isso é importante porque, como vocês sabem, eu gosto de traçar este paralelo. Então, mais do que isso, primeiro eu vou dar a fonte e depois eu quero tratar de alguns assuntos que não estão tratados no texto, porque o texto tem a intenção de nos dizer o que é, aonde ele atinge, quais são os problemas, né? E nós vamos falar um pouquinho desses problemas. Mas a gente precisa dar um justo equilíbrio, porque hoje em dia a comédia felizmente voltou à moda, mas ao mesmo tempo a gente fica com dúvida de como tratar e como lidar em cada momento. Tá certo, tá errado, aquela pessoa tá certa, qual o limite do humor e não sei o que. Calma, vamos tentar entender. Primeiro vamos para a fonte. Eu havia pesquisado sobre essa virtude, eu queria saber, e encontrei isso no site do Padre Paulo Ricardo. Mas vi que a fonte, o Padre Paulo Ricardo também usa uma fonte, é de uma notícia do Zenit, né? E que também no site Aletheia também está esta matéria traduzida para o português. Então é uma matéria que foi feita no site Zenit e que está no Aletheia, está no Padre Paulo, deve estar em outros sites, aí eu já não sei, mas encontrei nesses dois sites. E ambos vão falar disso, vão falar da questão da moderação, né, para a diversão, né? Porque se a gente cai no excesso da diversão, nós também cairemos num pecado. Por quê? Porque aí o excesso das coisas começa a nos tirar, né, da rota. Você começa a esquecer de Deus e lembrar só das diversões. Esse é um problema hoje em dia, não apenas na questão da piada, mas na questão de como a gente utiliza, né, talvez uma das maiores dificuldades quando nós utilizamos tecnologias é porque a tecnologia tem muita coisa de diversão, né? Jogos, filmes, série, quadrinhos, tudo você consegue pegar pela internet. Então há uma grande dificuldade na diversão, né? Para a gente não cair num diletantismo, olha que palavra difícil, né? Também, né? Já não bastava eutrapelia, né? No diletantismo, quer dizer, no vício da diversão, nós precisamos
da justa moderação, da virtude que é a eutrapelia. Né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, nós precisamos tomar cuidado de que o bom humor, ele nos leva a compreender a vida e compreender que ela tem um sentido. Olha, nós já falamos disso no canal. Nós já falamos disso no canal. A vida tem sentido. E mesmo nas dificuldades. Né? E ela tem um sentido, às vezes, na dificuldade. E você encontra um sentido para a sua vida ali. Né? Algo que faz você ascender, você crescer, você ir à frente, mesmo diante daquele tempo de dificuldade, mas depois você cresce e amadurece muito mais. Ainda assim, você precisa começar por ver sentido, não levar-se tanto a sério. Isso que eu estou falando para você é uma coisa que eu já tive muita dificuldade. Hoje está mais fácil, mas é um exercício diário. Porque qual é o problema nosso? Nós somos muito vaidosos. Ainda que você não se preocupe muito, por exemplo, eu não sou um cara muito ligado em roupa. Então a pessoa poderia olhar e dizer assim, ele não é vaidoso. Mentira, meus irmãos, nós estamos entendendo errado, né? A vaidade. A vaidade não se trata de você se vestir bem ou vestir-se mal. Né? Aí pode ser que você é um relaxado. Né? Então a questão não está na roupa, a questão não está na limpeza, na higiene, não é isso. A vaidade é um problema. E a vaidade ela é interior. Né? Você começa a se achar muito bonitão, muito assim, nossa. E aí tudo que falar que tiver alguma relação com aquilo que você é, você vai se magoar, você vai se ferir. Né? E você vai se ferir porque, falaram de mim, e agora? Reclamaram da minha vida, deram dislike no vídeo, meu Deus do céu, o que faço agora da minha vida? Não, né? Primeiro que a gente não há uma obrigação, né? As pessoas, Jesus nos convida a amar o próximo, mas fora isso, as pessoas não têm obrigação de nos amar não, tá? Elas nos amam em Deus, mas elas não têm obrigação de nos amar, nem de nos achar bonitinho, nem de nos achar sensacional, nem de achar que as coisas que a gente pensa, gosta, usa, ama, vão ser as melhores do mundo. E seria muito bom que nós começássemos a não nos levar muito a sério. Se a gente não nos levar muito a sério, já é um bom caminho para a gente levar a sério a vida. Né? Porque a gente precisa levar a vida a sério, mas a gente não pode ser tão exagerado assim e começar a achar que todas as nossas escolhas são as melhores. E as escolhas dos outros, elas estão um pouquinho erradas e têm de ser descartadas porque as melhores são aquelas que eu fiz. Não é bem assim. Talvez algumas escolhas que a gente faz na vida não são as melhores. Então, quando não dá certo, quando não funciona, ou quando você achou que estava muito bom, mas não está, as pessoas não gostaram, né? Dá uma risada. Né? Aprenda a fazer brincadeiras consigo mesmo. E veja, quando nós fazemos essas brincadeiras conosco, nós não agimos de modo a zombar da gente, a nos humilhar, a nos descartar. Né? Porque isso também são pecados. E aí, quando for brincar com outro, aprenda também o limite das coisas. E a gente sabe os limites. A gente sabe o limite de não entrar na zombaria, de não entrar na bagunça, de não entrar naquela forma onde a gente sabe que vai haver humilhação e a pessoa vai ficar chateada. Então, que a gente aprenda a ter esse justo limite, né, para que nós possamos ser agradáveis aonde estivermos. Né? Por exemplo, eu não sou muito bom de piada, eu não sei contar muita piada, mas tem uma coisa que eu aprendi a fazer, que é a imitação. Né? Então, quando eu faço imitação, eu vejo que atrai as pessoas gostam, as pessoas dão risada, e aí eu começo a fazer algumas imitações. Inclusive, vou lançar o desafio da imitação aqui. Eu sei, nós estamos com um pouco mais de 80 inscritos no canal. Nossa, Leandro, é pouco. Não tem problema, mas eu vou fazer um desafio gigantesco. E eu preciso da ajuda de vocês. Eu sei que também não tenho vídeos que os 85, 86, 88 assistiram. Né? Nós estamos chegando a 100. Então vamos dizer que nós chegamos no 100. 100 pessoas. Né? Mas não são as 100 que assistem. Não sei como é que nós vamos fazer, mas nós vamos ter que avisar as pessoas. Se nós chegarmos a 1000 inscritos, eu vou fazer um vídeo com imitações cantando uma música que é aquela Coração Adorador. Tá? Aí eu vou chamar um irmãozinho, o irmãozinho vai tocar o violão
e eu vou fazer algumas imitações. Primeiro apresentando quem vai cantar. Então aí eu vou imitar um apresentador, que é aquela imitação básica. Todo imitador tem que saber imitar ele, né? E junto dele eu vou fazer até alguns cantores da igreja, entendeu? Então é das antigas, porque eu já estou com quase 40, então não sou muito de acompanhar a turminha mais nova, né, os cantores mais novos, mas são uns clássicos aí da música católica, então aguardem. Se chegarmos a 1000 inscritos, eu faço esse vídeo especial de brincadeira, né? Porque eu só imito, não só imito pessoas que gosto, eu imito também as pessoas que eu não sou muito chegado, mas também não tem problema nenhum, porque eu acho engraçado. E não faço para humilhá-las, né? Eu faço porque eu acho engraçado o jeito que acontecem as coisas, né? E já fiz imitação de colega, assim, na cara dele. E era engraçado que ia junto e tudo mais. Já imitei colega de trabalho, né, na frente dele, fazia a voz da pessoa. E o cara dava risada, dava um abraço, oh, que legal, tal. E eu vou fazer com a voz da pessoa e os dois falando junto, né? Muito legal. Então tem que ter esse bom humor, tem que ter essa coisa. Porém, vamos agora para a segunda parte aí, né? Vamos entender como é que a questão do mundo, né? Meus irmãos, lá fora a ideia é outra. Primeiro que existe um negócio assim, existe muito debate, existe muita discussão. Nós já falamos aqui no canal, você vai encontrar naquele vídeo sobre nós somos semelhantes, né? Não somos iguais, somos semelhantes. A igualdade ela se dá em algumas ações, em algumas situações que precisa que ninguém seja desrespeitado, todo mundo seja tratado da mesma forma. Mas não é diferente. Vocês ouviram uma furadeira aí, perdoa-me, meus irmãos. Eu tenho que fazer o vídeo. E então, o pessoal começa a perguntar, e os comediantes, Leandro? E os comediantes? Bom, os comediantes, nós precisamos entender que boa parte deles não são católicos. Não dá para eu exigir de alguns deles a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Eles não são católicos, então não dá para pegar e falar assim, ó, cara, você está errado. Porque ele vai falar, por que eu estou errado? Aí você fala, não, porque segundo... Ele vai falar, mas eu não sou católico, cara. Então, parem de querer exigir do cara que está lá fazendo as piadas dele isso. Agora, se você quer, assim, não ter problemas, eu acho que a melhor coisa é assim, ó. Ouvir uma piada, vi uma encenação na internet, na TV, no programa de comédia tal, o cara fez uma piada que eu não gostei porque ele ultrapassou o limite, ele não fez só uma brincadeira, não foi só uma piada, foi uma humilhação, eu senti que ele desrespeitou tal pessoa. Qual é o problema de você parar de assistir? Ao invés de você ficar fazendo barulho, porque o grande problema é esse, o pessoal pega programa de piada, de comédia, e aí faz assim, ah, ele fez piada comigo, fez piada com o meu grupo, que tal parar de assistir? Ao invés de fazer campanha, porque quando você pega e faz esse barulho todo, o que o pessoal faz? Bum, vai todo mundo assistir. Por quê? Porque o cara gera polêmica, isso é proposital, tá? É de propósito e vai assistir. Então, que tal a gente começar a olhar da seguinte maneira? Comece a olhar os comediantes, como piada. E que não tem valor nenhum que ele está falando. E que não serve para nada, né? E, inclusive, parar de bater palminha quando ele falar sério, porque também é piada. Pode vir, quando esses caras falam sério, é a pior coisa do mundo. Todos os conselhos de comediante é ridículo. Então, ouça a piada. Se você não gostou, pare de ouvir o cara e pare de encher o saco, porque se você fizer isso, você vai jogar a audiência para ele. E segundo, tem alguns comediantes atualmente que quer dar bronquinha. Para de ouvir, para de dar atenção, é só um comediante. Para de levar a sério esse pessoal. E eles mesmo falam, por que vocês ficam me levando a sério? Porque você é bobão. Então pare de ser bobão e entenda, é um comediante, tá? Então acho que é a melhor coisa que você faz. Porque nós precisamos reverenciar e não ser irreverentes. Porque a irreverência não reverencia nada. Então, isso é um comportamento perigoso. Eu espero que você tenha entendido.
para de ficar entrando em treta. Se você gosta do comediante, vai lá, ouve, dá risada e vai embora. Né? E quando ele começar com as bronquinhas, porque hoje em dia alguns, né, porque chega a 1 milhão, 2 milhões de seguidores, o cara começa a ganhar muito dinheiro, começa a ficar muito famoso, ele acha que também os hábitos dele são os melhores do mundo. Então aí, quando ele trata dos hábitos dele, ele coloca como se fosse a melhor coisa do mundo. Então pare de dar atenção para essas coisas, tá bom? E não fique preocupado, né? O cara tá contando piada só. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido tudo isso. A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.